Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão Ailton e esse é o canal Através da Palavra. E estamos em mais um Pod Palavra, que é o nosso quadro de podcast, onde a gente vamos estar fazendo entrevistas, pessoas contando testemunho, pessoas contando histórias de vida, pessoas contando assuntos teológicos e também de debates. E hoje o quadro vai ser de debate. Nada mais, nada menos, estamos aqui com dois pastores afiados no assunto, né? E hoje o tema é: a salvação é para todos ou somente para os eleitos? O sacrifício de Jesus serviu para todo ser humano da face da terra ou somente para aqueles que são os eleitos? Nada mais, quero passar para o nosso irmão Hélio, que ele está fazendo uma apresentaçãozinha. Daqui a pouco a gente já apresenta os convidados. Graças e paz a todos, estamos aqui mais uma vez para trazer conhecimento para vocês. E hoje um debate que vamos estar aqui um pouco, posso dizer que é polêmico, né? Tem pessoas que creem, tem pessoas que vão crer diferente. Já comenta também a forma que você pensa, a forma que você acha que nós somos salvos, se somos eleitos ou se Jesus morreu por todos. Nós estamos aqui com o pastor Adriano e também com o pastor Joselito. Foi um prazer também conhecer, quero agradecer também a aceitar o convite de estar também participando aqui conosco. Também está o irmão do pastor Adriano. Qual é o nome? Presbítero Leandro. Presbítero Leandro. Que Deus abençoe também grandemente a sua vida. E é isso aí, ó. Já peço para você que deixe o seu like, comenta aí sua pergunta. Se você tem alguma pergunta para o calvinismo ou para o arminianismo, pode perguntar, que a gente vai estar no chat ao vivo aqui também. E vamos estar fazendo essas perguntas ao vivo. E sem mais perder de tempo, vamos logo para o assunto. Eu pedir já para o pastor Adriano já se apresentar. Aí quando o senhor for falar, só fala bem pertinho, tá? Do microfone, você também. Graça e paz, meus irmãos. É um prazer imenso estar aqui com vocês aqui nesse podcast. Eu sou o pastor Adriano Silva, sou pastor da Igreja Deus é Minha Salvação, e a convite dos nossos companheiros aqui, eu vim aqui hoje tratar de um assunto da mais alta relevância e esperamos que esse debate possa edificar o coração de todos que estarão nos ouvindo. Amém. E para o senhor, a salvação é para todos ou só para os eleitos? Bom, o que eu vou defender é que a salvação é para todos, né, que a gente chama também de universalismo hipotético no miraldismo, e já aqui nós chamamos de redenção universal, ou também expiação limitada. Amém. Pastor Joselito, a palavra, pode se apresentar? Saudações a todos, Deus abençoe a todos, graça e paz seja multiplicada. Estamos aqui, pastor Joselito Lopes, sou da Assembleia da Igreja Sétima Trombeta, né? Falei essa detalhe porque eu vim de Assembleia, estou numa igreja hoje de cunho independente, mas Sétima Trombeta, na nossa igreja é aqui na Elcio da Silva, no 325, só para registrar. Eu defendo a ideia de que a salvação é só para os eleitos. Amém. O senhor já quer expor como que é o seu pensamento? O senhor tem 3 minutos para expor o pensamento. Se o senhor quiser deixar já uma pergunta para o pastor Adriano, pode ficar à vontade. Se o senhor quiser deixar uma pergunta também, aí o pastor Adriano já expõe e depois ele já faz uma pergunta dentro do que o senhor vai falar, pode ficar à vontade. Então, como funciona o pensamento calvinista? Nós entendemos que toda a humanidade ela é perdida na sua depravação total. Sendo assim, estando todos mortos em pecados e delitos, não há reações para que ele possa escolher Deus. Ou seja, não há em nós, seres humanos, nenhuma motivação que queira Deus na sua santidade, uma vez que estamos nós deturpados ou estamos mortos em nossos pecados e delitos. Sendo assim, entendemos que para sermos salvos, para sermos alcançados, Deus precisa nos chamar e nos escolher para que nós possamos então enxergar, de acordo com o calvinismo, nós somos eleitos, chamados, depois somos regenerados e depois justificados. Amém. Eu quero deixar uma pergunta? Pode passar, pode expor o ponto de vista do senhor, e se quiser fazer algum comentário em cima do que ele disse, quiser deixar também já uma pergunta em cima, e depois deixa a réplica para o senhor também. Ok.
Bom, eu vou, como eu já disse, vou defender exatamente a posição arminiana clássica, tá? A gente tem que fazer uma distinção, porque você tem o arminianismo de cabeça, que é o arminianismo mais filosófico e humanista. Você tem um arminianismo que é considerado confessional, que é o que muitos irmãos de algumas igrejas, quando ele ouve falar da questão do livre-arbítrio, então eles já se posicionam. Então eu sou arminiano, mas ele nem sequer leu alguma obra de Roger Walson, nunca leu Karl Benz, nunca leu, comprou as 3 obras, né, de Arminio ou coisa parecida, Silas Daniel e etc. E ele já se intitula um arminiano. E já o arminianismo clássico é aquele que vai defender de fato o posicionamento em que Arminio colocou lá. Então vale ressaltar que tanto o calvinismo quanto o arminianismo trabalha a graça como elemento potencializador, iluminador, ressuscitador e também o transformador e produção de justificação, regeneração e santificação imediata. Então, dado isso, eu encontro nos textos bíblicos inúmeros textos, pelo menos 74 citações, que vão mostrar de que Cristo morreu pelo mundo, de que a salvação é gratuita para todos, né? 1 Timóteo 4:10, 1 Epístola de João 2:2. Então nós vamos encontrar uma série de textos que vão mostrar de que Cristo não morreu apenas pelos eleitos, Cristo morreu por todos, tá? E aí eu tenho que fazer a distinção, o que é o universalismo hipotético do amiraldismo, que coloca que Cristo morreu por todos, né, em extensão, mas em eficiência para os eleitos. Não é isso, basicamente, que nós trabalhamos no sentido arminiano, porque Cristo morreu suficientemente para todos. No entanto, os eleitos não são por uma questão de presciência causal, mas é uma presciência, de certa maneira, ela é assistida, ela é perceptiva. Então é isso aí. E aí eu gostaria de, então, levantar a bola aqui e perguntar para o senhor, eu já provocando a Vossa Excelência, qual base o senhor tem para justificar de que a eleição ela é apenas pelos eleitos e não por todos? Bem, se nós olharmos apenas para versículos isolados, no caso, por exemplo, nós vamos ter aqui versículos, como o senhor mesmo disse, lembrando que todas as vias são paralelas, são vias paralelas, e tanto elas têm bases com o calvinismo como o arminianismo são paralelas. Então, você imagina que, mesmo se você pegar isolado, você vai entender o texto de forma equivocada. Por quê? Porque você vê Jesus no João 10, por exemplo, ele vai usar a seguinte expressão, que ele é o bom pastor e que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Que o ladrão e o salteador, ele entra pelas janelas e não entra pela porta. Por quê? Porque ele é ladrão e salteador. Contudo, o pastor entra pelas portas. O porteiro em questão que é ressaltado no texto é só uma análise superficial. Mas a ideia é assim, que eles falam assim, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas as ouvem. Posteriormente você vai ver os fariseus questionando o Mashiach mais para frente, e a ideia que eles fazem para o Cristo era o seguinte, como assim, nos explica tal coisa? Eu estive no meio de vocês, expliquei várias vezes a vocês, mas vocês não entenderam, porque vocês não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas conhecem. Agora eu preciso ir, sintetizando o texto, porque eu tenho ainda outras ovelhas em outros apriscos. Lembrando que Jesus está usando uma analogia, uma cultura de um povo que é, na maioria, tecelão, agricultor ou pastor de ovelhas. Ele está usando a expressão sobre a questão do pastor, porque o povo que está ouvindo, as pessoas que estão ouvindo, entende bem que no aprisco não tem só um tipo de pastor, tem outros pastores e os seus rebanhos. Porém, quando ele diz que ele vai chamar as ovelhas dele as ouvem e os seguem, porque conhecem a sua voz. Quando ele é indagado pelos fariseus, vocês não me entendem porque vocês não conhecem a minha voz, não são as minhas ovelhas. Então você vê uma distinção de quem é e quem não é, de quem
faz parte dos eleitos e quem não faz parte dos eleitos. Amém. Então pode fazer sua réplica, pastor Adriano. Então vamos lá. Eu gostaria que o senhor pudesse então resolver a questão. Por exemplo, nós temos textos como Isaías 53, 6, João 1:9, 3:16, Deus amou o mundo. E aí, exegeticamente, não existe nenhum léxico que comprove que a palavra mundo seja categorizada para os eleitos. Não temos, né, nenhum léxico para poder trabalhar essa ideia de que ali é categorias, classes, né? E aí temos uma série de textos. E aí, então, eu perguntaria nesse momento que a ausência do argumento todos, mas apenas as ovelhas, não significa necessariamente conclusão afirmativa de que Cristo não teria morrido por outras pessoas que não fossem ovelhas, né? As ovelhas são aquelas que o Cristo está apresentando, vocês não são minhas ovelhas, e aí para o arminianismo, essas pessoas não são ovelhas porque elas não creram, não foram iluminadas pela graça e, portanto, não foram também, aliás, foram iluminados pela graça, mas rejeitaram a graça preveniente, e também não tiveram fé porque rejeitaram essa graça que gera no indivíduo iluminação, consciência, porque o pecado é a alienação do pecado, o homem está depravado desde a sua consciência, na sua evolução e também na sua emoção. Dado isso, que o homem está depravado na sua consciência, na sua emoção e na sua evolução, inclusive na sua natureza, o homem não consegue voltar a Cristo, somente por meio da graça. No entanto, e aí para tentar sintetizar, eu não consigo enxergar, à luz da Bíblia, um texto que mostre que, embora ele morreu pelas ovelhas, negue que ele não tenha morrido pelo mundo. Então, é por aí que eu trabalho essa questão. Mas você não tem uma pauta, por exemplo, de que ele morreu pelo mundo. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira. E esse é um versículo chave para os arminianos, porque eles querem colocar que quando se trata de mundo, se trata de cosmos, da criação. Deus amou a criação de tal forma. E aí você vê o texto repetindo assim, para que todo aquele que nele crê, partindo desse pressuposto, quem crê é dom meu, é voluntariedade minha, ou crê é dom de Deus? Perguntando para mim agora. Só um minutinho, antes do pastor responder, quero falar para as pessoas que estão assistindo, curte, compartilha para as pessoas também assistir. Como o bate-papo já está legal, nós vamos seguir dessa forma. Continuar assim no bate-papo, eu vou colocar no máximo 3 minutos. Aí chegou 3 minutos, aí passa a Você tem que avisar que a gente fica aqui. Sim, não, Deixa vai a gente ficar vai avisando. Quando não passa, a gente... aí eu já, mas vai ficar depois, eu tô marcando aqui. Aí tá legal, pode continuar. Se as pessoas também já quiserem também comentar qual é o lado que está convencendo, qual é o lado que você concorda, coloca aqui nos comentários, tá bom? É Palmeiras ou é Corinthians? O problema é esse, Você vai parar para pensar? Dentro da nossa igreja luterana, no Brasil, por exemplo, 80% das igrejas do Brasil são arminianas. 20% são calvinistas. O calvinismo é da igreja histórica, né? Aí das décadas passadas para as décadas agora, você tem os pentecostais, os neopentecostais, que esses abraçaram de volta. Mas é importante lembrar que essa história não começou com Calvino. Essa história não começou com o Jacobo Arminio em Holanda, não começou. A história começa no século IV, quando Pelágio defendeu a ideia de que o homem não era totalmente depravado, né? Não era totalmente depravado, e que ele era uma tábua rasa. Ele era o produto do meio. Produto do meio. Se é produto do meio, então a ocasião, como diz o ditado popular, a ocasião faz o ladrão, né? Aí não, mas aí esse Pelágio, por exemplo, por Agostinho, ele foi como ele fala, confrontado, e ele foi dado, a sua tese, a sua doutrina foi feita como herética. Por quê? Porque toda a defesa que ele fez mostrou, a igreja primitiva, no pai da igreja, a patrística, você percebe que toda a doutrina aponta para a depravação total. E depravação total não está falando
É pesado, né? É pesado. Mas eu falo de toda a faculdade humana, toda a faculdade mental do homem, ela foi corrompida. O homem é capaz de falhar de diversas outras formas, em todos os outros pontos. Mentir, roubar, matar, coisa parecida. Essa seria a depravação do homem. Então você tem, quando você escreve, estando mortos nós no pecados e delitos, então está todo mundo, toda a humanidade caída lá. E Deus escolheu salvar alguns. Porque se fosse todos, uma vez que a Bíblia diz que o desejo de Deus é que Deus salve a todos, que todos fossem salvos, temos o versículo de Timóteo, né? Pode terminar com a pergunta também. Qual foi a mesma pergunta mesmo? O senhor lançou aí o... Não, mas pode, esse argumento estava bom, pode terminar o argumento já dessa pergunta. Então vamos lá, gente. É só registrando aqui, que para mim isso aqui é novidade. Debater assim em podcast, a gente nunca tivemos De muitas. Né? Mas vamos aqui ainda pegando o jeito aqui. Não sei porque o pastor está mais afiado. Eu conversando com os organizadores aqui. Não, pastor, o senhor só vai apresentar a sua viés e eu nem preparei nada, o pastor deu isso repleto ali. Mas está ótimo. A gente fala do que conhecemos. Então acontece o seguinte. A pergunta que eu fiz para o senhor está atrelada à questão de que Deus quer salvar, foi assim, falei? Deus quer salvar todo mundo? Essa é a ideia que você falou. Se essa vontade de Deus, e a vontade de Deus, Deus é todo soberano, por que Ele não salva todo mundo? Ok, vamos lá. Em primeiro lugar, Deus tem um decreto que nós podemos entender lá, que também o calvinista vai dizer, que é Deus decretou permitir Adão cair, ou no pecado, se for supralapsário, alto ou baixo. Aí eu preciso saber qual. O determinismo cego. O senhor acredita, particularmente, antes que eu consiga aqui fazer a costura, o senhor acredita que Deus decretou a queda de Adão, ou o senhor acredita que Deus decretou a permissão da queda? Deus não decretou a queda de Adão. Deus sabia, no caso, que Adão cairia. Tá. O homem, na época, quando criado, no Éden, o homem era dotado do livre-arbítrio, que vocês defendem, sim, a livre escolha. Então ele tinha, o homem tinha livre-arbítrio. A partir da queda, ele perde esse direito. Então Deus, e aí para sintetizar, nesse sentido, então, você não defende que Deus decretou a queda de Adão, como alguns supralapsários altos defendem. O senhor defende que Deus permitiu. Deus permitiu. Ok. Então, da mesma maneira, nós arminianos entendemos que Deus quer salvar todos, no entanto, Ele permite que as pessoas tenham o livre-arbítrio, que, detalhe, deve ser dicotomizado do pelagismo. O pelagismo e o semipelagismo defende que o homem tem livre-arbítrio. O universalismo católico, no caso, por exemplo, defende o semipelagismo. Alguns, não todos, a boa parte segue Agostinho ou Tomás de Aquino. Então, Tomás de Aquino, ele é a base do calvinismo pré-calvino. Que nós temos que entender de que o calvinismo não surge Calvino, hein, pessoal? Você tem lá o calvinismo antes, você tem lá... E não foi Calvino que criou a lei. Então você tem lá Santo Agostinho já defendendo alguma coisa desse estilo, depois nós vamos ter outros pais da igreja, né? Enfim, que vão defender até o período da escolástica, né? Bom, para tentar resumir então, para a ideia do arminianismo, Deus quer salvar todo, Ele tem uma vontade de beneplácito, é assim chamado, Deus tem uma vontade de salvar todo. No entanto, Ele decretou salvar apenas os que haveriam de crer e se arrepender dos seus pecados. Detalhe, essa fé e esse arrependimento não é produzido pelo homem. Ele não tem condição nisso. Ele precisa de uma graça que Agostinho já chamava de graça preveniente, uma graça que antecede, que abre o coração, que ilumina o coração do pecador. Então, é isso que o arminianismo defende, de que, basicamente, Deus decretou salvar aqueles que haveriam de crer nele. A questão de haveria de crer, por exemplo, Deus sendo um Deus onisciente, conhecedor de todas as coisas, sim, dentro do arminianismo tem a presciência de Deus, né? Que defende que não está atrelado
a questão de Deus chamar os escolhidos, saber quem são os seus escolhidos, mas sim Deus viu com previsão lá atrás que o homem lá na frente seria capaz de aceitar a sua palavra, então Deus os escolheu dentro da predestinação. Essa é a visão arminiana. Certo? Que Deus viu de antemão que o camarada fazia. Pensando dessa forma, vamos dizer que corrobore com a sua fala, pense aqui comigo. Se eu consigo prever o futuro bem adiante, desde o princípio da história 1, do dia 1 da criação, até os dias atuais ou os dias vindouros, eu consigo prever lá na frente, e eu já sei que o Senhor vai aceitar o Evangelho, né? E vai crer no Filho de Deus e vai recebê-lo como seu único Filho e Salvador. Logo, isso não é um determinismo? Não. Não está uma predestinação? Deus já não sabia, não é um decreto? Não. A sua liberdade de escolha parece liberdade de escolha? Se eu sei, eu tenho aqui, por exemplo, A e B. Sim. Pastor Adriano, escolhe para mim o que o senhor quer. Se eu escolher, eu vou escolher o B. Sim. Mas se eu de antemão já sei que o senhor escolher o B, a sua escolha é livre? Eu posso justificar isso. E vou mostrar já. Eu quero lembrar aqui, é um conceito chamado de presciência. Você tem a presciência causal e você tem uma segunda presciência, que eu quero lembrar que um deles é o do Scott, que vai trabalhar, que é uma presciência passiva. Mas ela tem um conceito que eu não vou lembrar agora e eu teria que procurar aqui. Então, a presciência, ela significa de que Deus conhece, aí trabalho o Luiz Molina, né? Molinismo, de que Deus conhece o futuro e a ação contingente de cada ser no futuro. Exemplo, João está cortando grama e poderia cortar o seu dedo. Ou João poderia deixar de cortar a grama. Deus conhece essas duas possibilidades que são respostas do livre-arbítrio. E aí, dado o conhecimento desse indivíduo, que Deus já sabe, eu estou falando de livre-arbítrio. Relatividade, você quer dizer para mim? Não estou falando nada nada. de cortar ou não cortar. Ele pode. Relativo. Eu estou trabalhando a ideia de possibilidade de futuros possíveis, que é o molinismo, chamado conhecimento médio. Tá? Então, nesse sentido, o Deus conhece as possibilidades de cada agente contingente no futuro. E aí, com base, aí o problema para o calvinista, ele trabalha a ideia partindo do passado, de que, como Deus conhece agora no passado o que ele vai fazer lá, então ele determina aqui. O arminianismo defende o contrário. Defende o contrário. Deus, porque ele conhece lá no futuro a ação desse indivíduo, ele faz que a coisa seja realizada aqui no passado. Então não é determinismo, é conhecimento, é o que a gente chama de presciência, né? Então é isso aí. Eu não sei se eu demorei um pouco. Não. Eu queria só levantar uma polêmica aqui. O pastor Adriano. Sim. Eu só não estou lembrado do texto, mas tem um texto lá de Apocalipse que fala sobre o livro da vida escrito desde antes da fundação do mundo. Se a eleição não faz muito sentido, né? Não é uma doutrina certa. Como que explica esse texto que fala do livro da vida que foi escrito desde antes da fundação do mundo? Tá, vamos lá. Eu vou mostrar o seguinte. Em Romanos 1, versículos 26, 28, nós vamos ter o verbo paradigomia, que quer dizer Deus entregou. Nos versículos antes, o texto vai mostrar por que Deus entregou essas pessoas à mercê do pecado. Porque o versículo 18, eles viveram na idolatria, eles viveram na lascívia, eles viveram uma vida depravada, resistindo à graça continuamente. Dada essa resistência continuada da graça, Deus então entregou algo que até o próprio Calvino também vai defender na sua obra. Então, dado essa questão de que o homem resiste a Deus, Deus entrega esse indivíduo ao pecado. Uma vez que Deus já conhece quem vai resistir a essa graça, então ele vai utilizar essa linguagem figurada, que não particularmente eu não acredito que Deus vai ter um livro lá, porque quem precisa de livro é quem precisa aprender alguma coisa ou porque esquece. Deus não esquece e também Deus não precisa aprender nada. Ele detém todo o conhecimento, mas o livro do Apocalipse é repleto de alegorias e figuras de linguagem. Então a ideia de livro é a ideia de registrar um argumento ou um fato histórico. Dado isso,
Quando o texto diz aqueles que não estão escritos no livro da vida, significa que Deus conheceu os mundos possíveis dos agentes contingentes e, dado isso, então Deus já anuncia, declara de quem é esses que estão no livro da vida. Quem são os que estão no livro da vida? Aí entra Romanos 8, versículo 29. O que Dante conheceu, a esse predestinou. Percebe que não é predestinou, mas conheceu, que é a palavra gnose, nesse sentido, né? De conhecer. Então Deus conhece e porque Ele conhece, Ele predestina. A predestinação em Armínio, ela é resultado da eleição. Então na verdade seria presciência, conforme 1 Pedro 1 e 2, ou 2 Pedro 1 e 2, que o texto diz que o que ele conheceu de antemão, o texto diz que ele conheceu, né? Então ele elegeu a partir para que nós fôssemos segundo a vontade de Deus. Então é presciência, eleição e predestinação. E não o contrário, predestinação e aí qualquer tipo de decreto posterior. Mas aí a gente tem alguns versículos bíblicos, por exemplo, de Efésios 2, que diz que ele escolhe e elege segundo o seu decreto. O que conheceu foi segundo o seu decreto. Deus conhece aquilo que ele decretou. Se ele já determinou, já decretou, ele já tem os seus eleitos. Pode continuar, fica à vontade. Ele já tem os seus eleitos. E independente da questão, a presença, ele já te conheceu, beleza, uma questão de futuro, seria uma visão de prever o futuro, de ver lá na frente o camarada. Só que a questão está dizendo que ele escolheu em Cristo, nunca foi mérito nosso, não é ação nossa, para que nós possamos merecer. Somos todos mortos aos nossos pecados. Um outro tem reação? Não. Nem eu, nem o arminiano, nem o calvinista concorda com isso. Perfeito. E isso você tem no ano 1618, você tem essa difusão, esse debate, por exemplo. Você viu que a ideia de Jacobo Arminio, por exemplo, sim, ela foi refutada pelos seguidores de Calvino, e ela foi exposta que a doutrina de Jacobo Arminio era antibíblica. E ela voltou agora no século XIX. Antibíblica do Jacobo Arminio? Ela voltou a ser a ser falada agora a partir do século XIX. Durante esse espaço-tempo, a igreja histórica, ela simplesmente abandonou essa doutrina de Jacobo Arminio. Até Jacobo Arminio, por exemplo, ele não difundiu, ele não falou da sua visão teológica. Ele comunicou em sua aula de aula, ele comunicou com seus amigos, com seus seguidores, e as pessoas depois dele foi que foram refutar, querendo em Holanda, juntando com todos os concílios, o senhor sabe da história, todos os concílios para poder tentar tirar ou desmerecer, vamos dizer dessa forma, as doutrinas de Calvino, para poder colocar a questão de que o homem não é totalmente depravado. Se ele é totalmente depravado, estando morto dos seus pecados, como é que ele reage? Isso é uma questão que eu já respondi, que tanto o arminiano quanto o calvinista concordam que o homem está morto. Aí agora eu vou explicar aqui para todos. Em primeiro lugar, o arminianismo nunca deixou de estar difundido. Ele teve momentos de picos, né, mais altos, mais baixos, mas sempre houve. Por exemplo, a Assembleia de Deus, ela é arminiana confessional. Então, sendo a Assembleia de Deus a maior igreja no Brasil, então como que o arminianismo não foi difundido? Aliás, quando a gente vê debates, por exemplo, no Vejam Só e etc., que quando fazem uma enquete, sempre o arminianismo ganha na maioria das vezes. Por quê? Porque, basicamente, majoritariamente, aqui no Brasil, é o arminianismo que prevalece. Segundo, o Armínio, quando você tem os discípulos chamados de remonstrantes, que tiveram notas das obras de Armínio, mas mesmo assim, Armínio também escreveu uma obra que é o que muita gente desconhece. Ele escreveu uma obra em forma de panfleto para William Pierce. Ele debateu fortemente com William Pierce, que era um supralapisário, né? E Armínio conseguiu desenvolver todo esse sistema. Infelizmente, quando Armínio já tinha preparado toda essa obra para William Pierce, ele morreu, porque ele já era um pouco mais antigo do que o próprio Armínio. Mas Armínio escreveu sim uma obra na forma de panfleto. E panfleto não vai pensando que é um folhinho, não. São
calhamaços, tá? Então, que era uma prática comum dos europeus, que quando ia escrever uma nota, ia escrever uma defesa, era com calhamaço. Uma Então, vamos lá. pergunta para o pastor Joselito. Depois eu vou deixar no espaço para ele te perguntar. Não, pode perguntar. Porque o senhor tinha Tá falado. aprendendo. Daqui a pouco eu tenho duas perguntas aqui para você. O senhor tinha falado que Deus ele conhece porque ele decreta. Não foi isso que o senhor falou quase agora? Seu Efésios 2. Isso. Mas como é que o senhor entende então a onisciência de Deus? Porque se ele só conhece porque ele decretou, não põe em xeque a onisciência dele, Não. porque onisciente é o quê? É saber de tudo. Então, se ele decretou, ele só sabe porque ele decretou, como é que o senhor entende? Se ele decretou, ele conhece, está determinado por ele, Sim. criado por ele. Mas aí, tipo, ele decretou, ele só está sabendo porque Todas as ele coisas são decretou. decretadas desde a eternidade. Sim. Você lê no texto, você vai ter aqui uma escola do texto. Eu vou ler que eu não sou assim, muito lembrado tanto como eu vou só reforçar aqui. Foi passado pelo Ito, é o responsável. Falou, não, é só para apresentar viés. Não tinha um debate direto. E o debate direto, eu falei, Vitor, não preparei nada para colocar em um bloco de nota. Mas eu fico feliz, porque agora eu já sei, da próxima vez a gente não vai ficar assim não. Não, mas se deixar, se quiser, eu deixo para cá de lá. Vamos. Efésios 2. Vamos lá. Efésios 2 diz aqui assim, ó. Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder no ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, pelo que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos. Sendo só esse ponto aqui, por exemplo, você vê que ele nos vivificou com Cristo. Deus, estando nós mortos, nos amou anteriormente. Quando a gente coloca a ideia do homem do livre-arbítrio, parece que o homem tem que amar Deus primeiro, para depois Deus amar o homem. Não. A ideia de estando morto, e eu falei outra vez, imagina todo mundo morto, com um tampão no rosto, com um tampão na orelha, andando em direção, e Deus falando, vem cá, gente, vem aqui, e as pessoas estão tampando. Então, se Deus não for lá e dar um chacoalhão no camarada, ele não vai acordar para a realidade, decidir o que ou não. Ou seja, toda a ação da soteriologia depende de Deus para a salvação, certo? E porque se todos estavam mortos, essa vontade de Deus, sendo todo-poderoso, sendo Ele o soberano, Ele não salvou a todos, uma vez que o próprio Jó diz assim que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos, sendo esse o pensamento de Deus de salvar toda a humanidade. Por que o homem resiste a Deus na sua soberania? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a ideia da morte, isso tanto Armínio quanto Calvino concorda que o homem está morto. Eu falei isso aqui espiritualmente. O homem não tem, eu vou explicar bem claro para todos, o Armínio não por exemplo, não segue a posição de João Cassiano, que era o semipelagista na época. O que é o semipelagismo? É a ideia de que o homem não foi afetado completamente pelo pecado. Sobrou alguma coisa do homem, né? É claro que o Imago Dei, mesmo entre arminiano e calvinista, não foi afetado totalmente. Existem alguns fragmentos. Mas o livre-arbítrio, tanto o arminiano quanto o calvinista, muito mais o calvinista, vai entender de que não tem livre-arbítrio no homem sem a graça. No calvinismo, mesmo depois da graça, o homem não tem livre-arbítrio. No armínio, você tem o livre-arbítrio ressuscitado. Você não escolhe. Primeiro vem a graça potencializa, ilumina, ressuscita. Esse indivíduo tem uma regeneração momentânea, isso está na obra de Armínio. Você tem uma regeneração momentânea, que não pode ser confundido com a regeneração da salvação, mas é uma regeneração iluminadora. Esse indivíduo agora, após receber essa regeneração, ele consegue entender, cai as escamas dos olhos dele, conforme diz 2 Coríntios 4,4, que o Deus se segue segundo os entendimentos
para que não resplandeça a luz. Então, cai as escamas, ele vê o supremo bem, como dizia Santo Agostinho, né? E aí agora ele escolhe, quero Deus ou não quero. Então isso é arminianismo. Agora, defender o livre-arbítrio antes da graça é semipelagismo, ou cassianismo, ou propriamente o próprio Pelágio. Então isso tem que ser explicado. Outra coisa, quando você falou sobre a respeito do decreto, Romanos, pessoal, todo mundo tem que tomar muito cuidado. Romanos tem que ler o livro todo, porque é uma série de teologias, embora ele está em série, por exemplo, Romanos 9, você não pode pegar e fazer uma exegese só do Romanos 9. Você tem que ler Romanos 9, 10 e 11, senão você não consegue interpretar razoavelmente o Romanos 9. Segundo, além disso, existem fragmentos de Romanos 9 que você tem que ler todo o livro de Romanos para você conseguir entender muito bem isso. Então, Romanos capítulo 9, quando o texto diz que Deus, olha lá, Romanos 8, 28, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Segundo o seu propósito. E aí a palavra aqui, propósito, vem da palavra grega prostesis, que quer dizer apresentar, vista o pão sagrado, correspondente ao número de trigo e tal. É o propósito. Então, o que é esse propósito? O propósito, como nós vamos entender, tanto o arminianismo quanto o Karl Barth defende que Cristo foi predestinado. Cristo foi predestinado. Então, o decreto está sobre Cristo. E a igreja, ou aqueles que vão aceitar Jesus, são agora abraçados ou acolhidos mediante essa graça. Então, não é um decreto para salvar alguns e condenar outros. Não. O decreto é Cristo. Cristo, Deus decretou na eternidade que Cristo morreria no céu. É o que Pedro vai dizer que ele foi morto segundo o desígnio de Deus, a determinação de Deus. Então, Cristo foi decretado, a obra dele foi decretada. Então, é nesse sentido que tem um decreto, não que o irmão foi decretado a ser salvo, o outro não. O texto diz claramente para a gente, pastor, perdão. Sim, eu só terminar agora. A consequência lógica de você dizer que um é e o outro não, levando as últimas consequências, leva Deus ao determinismo soterológico, algo que o arminianismo sempre fugiu, de se esquivar da ideia de um Deus que determina tudo, inclusive determina o pecado. Algo que até nas institutas tiveram que alterar isso. A questão é o seguinte, ó. Pode falar. A questão é o seguinte: quantos fatos não há argumentos? O texto diz que ele nos elegeu segundo a vontade do seu decreto. Então, ele determinou. Detalhe 2, ele disse que não fomos escolhidos porque decidimos escolher. Ele foi escolhido em Cristo. Ou seja, ele nos vivificou e nos regenerou para toda boa obra em Cristo. Então, tudo que eu faço a parte de bom, a partir do coisa, vem da parte de Deus, não de mim. Logo, por exemplo, se eu sou totalmente depravado, jamais eu consigo decidir quero ou não Deus. Uma vez que quando ele me tira as escamas, é ele quem me tira as escamas e eu enxergo porque ele me permite tal coisa. E nós chamamos a questão de escolher um copo d'água, escolher a Bíblia, o ir e vir, deixar de vir, escolher estar aqui hoje, é uma livre agência. Eu escolhi, eu sou um agente com desejos morais, eu posso com decisões morais, eu posso escolher sim ou não, o bom ou o errado, dentro desse aspecto. Mas quem de nós, por exemplo, poderia dizer assim, eu não vou pecar nunca mais? Eu vou, aqui nesse momento, se vocês me permitirem, eu vou fazer uma pergunta. Em primeiro lugar, bom, essa questão já dos mortos, todo mundo já está esclarecido, né? Não sei se eu tenho que pontuar essa questão. O que eu vou fazer a pergunta agora é, Cristo morreu pelos eleitos. É uma pergunta retórica, né? Eu já sei a resposta que o senhor vai dizer, né? E aí, se Cristo morreu pelos eleitos, então agora eu gostaria que o senhor me respondesse esse texto agora,
de 2 Pedro 2:1. Cristo morreu apenas pelos eleitos. Vamos lá. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, número 1, falsos profetas, assim também entre vós falsos mestres, haverá falsos mestres. Então, duas classes, falsos profetas e falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente o que? Heresias, número 1, né? Destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então a pergunta é: se Cristo morreu pelos eleitos, como que o Senhor responderia esse texto de 2 Pedro 2:1, que diz que esses falsos profetas e esses falsos mestres também foram resgatados por Cristo? Como é que o Senhor resolve essa questão? Se eles estivessem dentro, se eles estão dentro do decreto divino sobre os eleitos, são salvos. Ou seja, Deus chamou todos os que estavam no seu decreto. São eleitos. Os não salvos, não foram todos os falsos mestres, como o senhor leu, por exemplo. É entre eles. Esses aqui então foram salvos? Desse que Pedro está Entre falando? eles. Não, esse aqui, o que Pedro está citando, então foi salvo? Não, são entre eles. Não, então, ó, vamos lá. Cristo resgatou, o texto está dizendo, resgatou. Resgatou. Só acredito que esse termo resgate, ele está ligado diretamente à soteriologia, à doutrina da salvação? Sim. Sim. O texto está dizendo que Deus resgatou mestres e falsos profetas, que desenvolveram o quê? Renegaram o soberano que os resgatou. O texto está dizendo que mestres e falsos profetas Cristo resgatou. Se eles são falsos profetas, são salvos? Não. Não. Não são salvos. Boa. Mas o texto está dizendo que Cristo resgatou. Como é que o senhor me responde isso? O senhor aponta esse versículo como se resgatou para resgatar o resto do mundo. Todo mundo necessitado. Eu estou querendo mostrar tipo assim, deixa eu explicar. No caso, o pastor Adriano está querendo dizer aqui, que com aquele texto ali, o Cristo ele tinha resgatado aqueles falsos mestres, só que eles pegaram e perderam, né? Entendeu? É isso que ele está querendo entender. Porque se só os eleitos podem serem salvos, eles eram eleitos e deixaram de ser eleitos, entendeu? A questão de ser eleito, vamos lá. Se não houve, a Bíblia faz que aqueles que o pai lança, lhe ao filho, de maneira que não se perde, lança fora. Se eles não ficaram, se perderam, nunca foram regenerados, nunca foram salvos. Então ele nunca foi resgatado? Não foram salvos. Não, nunca foi resgatado. Não foram resgatados. Então, mas como é que o senhor responderia? Porque de duas coisas, ou o senhor está certo ou a Bíblia está errada. Ou a Bíblia está errada, o senhor está errado. Ó, vamos pensar aqui. O versículo, o texto que eu li, de João 10, disse a seguinte questão: que as ovelhas que o Pai envia a mim, ninguém poderá arrebatá-las, uma vez que elas se perderam, elas não voltaram, no caso dos falsos mestres, eles nunca foram resgatados. Então a Bíblia, nesse sentido, está equivocada. Eu vou repetir de novo o texto. Vamos lá. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, aí esse assim... No meio do povo. Ele está fazendo uma correlação de algo que aconteceu no passado, que no tempo do grego a gente chamaria de Oristo. Assim também haverá, aí agora é uma profecia, haverá entre vós falsos mestres. Aí o vírgula, os quais introduzirão dissimuladamente, heresias destruidoras. E vírgula, até ao ponto de renegar. Olha, renegar é porque já tinha negado uma vez e agora estão renegando de novo. O soberano Senhor que os resgatou. Esses falsos mestres, olha, percebe? Que ele não está falando de um... Eles não são os mestres resgatados, pastor. Então, mas aí o senhor leu o texto, o texto está dizendo que haverá no meio de vós, está falando para o povo que está ouvindo, no meio de vós, falsos mestres, que se introduzirão no meio de vós falsas doutrinas. Não está dizendo que resgatou os falsos mestres, e sim está dizendo que o povo que foi influenciado de forma equivocada poderiam em algum momento se contradizer na sua fé e poder se apartar. Mas o eleito, de acordo com o calvinismo, e mesmo que ele se afaste,
mesmo que ele se afaste, de alguma forma, a vontade do Eterno fará com que ele se arrependa e volte. Não está dizendo o texto que foram salvos os falsos mestres. Então, vamos lá. Está dizendo que o povo que estava ouvindo as falsas Como que o Senhor resolve a questão desses, percebe que a sentença gramatical implica diretamente o sujeito que está aqui nessa narrativa é os falsos mestres. E esses falsos mestres são os que disseminaram no meio do povo, sim, do povo cristão, sim, do povo que aceitaram o Evangelho, os falsos mestres disseminaram. Sim, mas o texto diz que Cristo resgatou. Resgatou o povo? Não os mesmos, não os mestres. Vamos ler aqui de novo. Vou pedir aqui. Pastor, por favor, o meu companheiro, leia para mim. de volta. Segunda Pedro. Não, vamos ler aqui, me dá para mim também. Vamos acompanhar junto. Segunda Pedro. 2 e 1. 2 e 1. Isso. Você de casa também pode pegar. Confere aí, pega aí, gente. Pega cada aí. texto que for citado, eu peço também para vocês abrirem aí, ler junto conosco. Então, 2 Pedro 2, 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Para quem Paulo está escrevendo? Pedro está escrevendo? Pedro está escrevendo a carta para a Igreja Universal, certo? Pedro está escrevendo a carta para os cristãos. Sim. E ele está falando aqui, ó, aí o senhor leu o texto, e muitos seguirão, vamos para cima, que os resgatou, a ponto do povo que aceitou a Cristo, o povo da disseminação da falsa heresia, do falso ensinamento, dos apoios do falso mestre, fez com que o povo se perdesse por algum espaço, tempo a sua fé. Não está falando que negou definitivamente ou resgatou os falsos mestres. Está dizendo que resgatou o povo. E os falsos mestres tentou desvencilhar os escolhidos da mão do seu Salvador. É isso que o texto está dizendo. É isso que o texto está dizendo. Ok. Bom, aí vocês vão julgar, vocês vão ler o texto, né, enfim, e vocês poderão avaliar se a segunda sentença está ligada ao povo que foi resgatado ou se foi o falso profeta que foram resgatados e renegados. Dado isso, aí eu vou fazer uma outra pergunta então. Vou fazer uma pergunta então. As crianças são eleitas ou elas são condenadas? Então, existe um ponto, e eu quero acreditar dessa forma, que Charles Spurgeon defendeu de que a criança, até o momento da consciência, elas são todas eleitas. Charles Spurgeon. Charles Spurgeon. Sim. Certo? Então, seguinte questão. Por exemplo, nós temos essa problemática também com os deficientes mentais. Como é que o deficiente mental consegue ter essa questão de ser eleito ou ser condenado, ou sentenciado, uma vez que ele tem a mente como uma de criança? Pensando assim. Uma criança até o momento da consciência, de acordo com Charles Spurgeon, elas são eleitas. Todas elas. São todas. Então você defende um universalismo dos infantes. Não. E temos Charles Spurgeon, você sabe que na época que Charles Spurgeon viveu, as crianças eram mortas de monte. O massacre de criança era numeroso. O Calvino concordava com isso, essa posição, não? Então, a questão de Calvino, ele concordava com a instituta que os seus seguidores colocaram, pautaram. Porém, tem coisas que a gente mesmo a gente tem a nossa viés, não podemos responder tudo. Por quê? Porque eu apoio a questão de Charles Spurgeon, porque é a questão de que todas as crianças, antes do tempo da consciência, antes do tempo da decisão, elas são eleitas, são salvas. Porque a criança não salva. Embora até elas nascidas em pecado, porque mesmo eu sendo eleito, eu também sou tendencioso a errar. Mas eu não sou escravo do pecado. Eu fui liberto uma vez pelo pecado e eu não sou escravo do pecado. Mesmo que eu falhe em si, o pecado não me domina. Até que essa obra de perfeição se complete na volta do Mashiach. Que o corpo corrupto se transformará. Então deixarei ser ele como ele é. Esse é o fato. Então as crianças, como pequena, por exemplo, de acordo com... Qual fundamento bíblico o senhor consegue justificar para dizer que a criança, elas universalmente são salvas, uma vez que elas não chegaram à consciência?
Para o arminianismo, a gente responde isso aí rapidamente. Vamos lá? Como é que a gente responde isso? 1 Timóteo 4:10. 1 Timóteo 4:10. Abram a Bíblia aí também. Enquanto eles abrem, eu peço que vocês deixem o seu like, Curte. curte aí, ó, e compartilha. Compartilha, se inscreve no canal também. Não esqueçam. Porque sempre nós estamos trazendo debate, podcasts, videoaula praticamente, pregação. Já o convite aqui para a parte 2. Vocês vão perceber agora que há uma distinção no conceito de eleito para depois partir para uma segunda categoria. Vamos lá, eu estou um pouquinho ruim das vistas, já era para me ter ido no oculista, então vamos lá. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens. E aí o calvinista certamente irá dizer, não é todos, aí são todos em categoria, não é isso? Em categoria. Então todos os homens. Bom, se já está dizendo que é todos os homens, na gramática nós temos um conceito chamado de pleonasmo, né? E que é um pleonasmo? Uma redundância, subir para cima, descer para baixo, brasa de fogo, se já é de brasa, já é de fogo, não precisa falar brasa de fogo, então é redundância. Então, aí entra a questão, Deus já está dizendo que ele é salvador de todos os homens, então o calvinista iria responder das categorias, mas o texto depois tem uma vírgula, diz, principalmente dos fiéis, ou seja, no texto de 1 Timóteo 4:10, mostra duas categorias, de todos, que é todos, e depois diz, principalmente os que são fiéis. Então, dado isso, para o arminianismo, Cristo estabeleceu uma redenção universal por todos, não só pelas crianças, mas por todos os homens, uma redenção. No entanto, só ela é aplicável e efetiva quando o homem se converte e aceita Jesus. E aí Armínio, na sua obra, diz, todas as crianças que não chegaram à consciência, aí o senhor, ao defender isso, parece muito mais com Armínio, porque Armínio veio antes de Charles Spurgeon, veio antes. E aí então, Armínio veio antes. Armínio já defendia de que a criança que não chega à consciência, ela é salva, e ela é salva por conta de uma redenção universal dado na morte de Cristo Jesus. E o Deus está mostrando aqui que existem dois grupos, o todos e os fiéis. A questão de todos os homens, como o senhor mesmo já tratou, a gente está atrelado a categorias. Ok. Tá? Quando você lê a carta de Romanos, por exemplo, você vai ver que do versículo capítulo 3 para trás, você tem que falar dos reis, governadores, príncipes, vai tratando de categorias. Então, quando aponta para todos os homens, trata de categorias. Tá? Ok. E o que o empata aqui, que vocês usam como um versículo mais cônjuge, versículo chave, é a questão de até dos fiéis. Certo. Até a questão dos fiéis. Por exemplo, quem são os fiéis? Os fiéis são aqueles que são a igreja. A igreja. É a igreja. Mas fala de categoria. Os fiéis estão... Não, eu não trabalho categoria. Os senhores que trabalham categoria. Eu trabalho categoria. Os fiéis são aqueles que são de todas as pessoas, em todos os patamares. Seja qual for, seja governador, seja ele príncipe, seja ele preto, branco, não importa, seja ele... Eles são todos. Eles são todos. Categoria. Então, os pode fazer todas as nações, tribos e línguas, etc. E nesses pontos, cada desse povo, Deus chama os seus eleitos e eles são os fiéis. O Salvador de todos os homens, como você, o sacrifício da cruz, ele é suficiente para salvar toda a humanidade, mas ele só é eficaz para os eleitos. Porque se Deus é todo poderoso e o sacrifício é autossuficiente, por que ele não salva todo mundo? Então, assim, de uma maneira sucinta, e aí eu acho que se vocês tiverem alguma pergunta, vocês ficam de uma maneira sucinta. Por enquanto... Na primeira sentença, salvar todos os homens, quem você refere a isso? De maneira, assim, pontual. É os eleitos? É os eleitos, não é os eleitos? Quem são esses todos? Todos, salvar todos os homens categorias, são eleitos. São pontos, não são todos os homens da Terra, toda a humanidade. Não é toda a humanidade. E esses que são categorias são os eleitos?
São os eleitos? O senhor concorda? Eleitos em todas as categorias. São eleitos. Ok? Esse todos, então, é eleito. Ok? E esses fiéis, é eleito também ou não? Os que permanecem, a perseverança dos santos. Não. Esses fiéis são eleitos também ou não? São eleitos. Então, se os dois são eleitos, não havia necessidade de Jesus, de Paulo, ter que falar eleitos e eleitos. Se os dois já é redundante. Se você está dizendo. O senhor mesmo acabou de dizer para a gente sobre a redundância em vários textos. No caso, por exemplo, da fala, por exemplo, do brasa de fogo, não precisa falar brasa de fogo. O senhor usa o texto fogo. Sim. Brasa já é fogo. Sim. Então, redundância. Seria a mesma questão. Então, mas a questão aqui, Paulo, ele está fazendo uma doutrina muito racional, e que não permite essa questão de redundância, porque ele está trabalhando aqui não figura de linguagem, ele está trabalhando doutrina. Você concorda que é uma doutrina ou uma linguagem figurada para desenvolver uma doutrina? Linguagem figurada. Aqui é linguagem figurada? Nesse texto aqui, o senhor acha que é linguagem figurada? Onde tem usado aqui no texto, tem algum símbolo, sal, peixe, não, água. A questão aqui o senhor quer pautar aqui como se a salvação fosse para todos os homens na humanidade inteira. E Paulo é categórico quando ele diz que a salvação aqui, ela é para os fiéis, para os eleitos. E o todos? Todos os eleitos e fiéis. A redundância que o senhor acha que não é. Então o senhor defende uma redundância dentro da doutrina de Paulo. Então, os irmãos estão percebendo que Paulo é redundante. Tá aí. Pode continuar as perguntas aí. Desculpa aí, meu amigo. Nós estamos brincando teologicamente, viu? Vamos lá. Acho que já eles estavam falando desse assunto agora, né, Timóteo? Então, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Dessa vez eu vou fazer aqui uma para o pastor Adriano. Vou fazer uma pergunta para o senhor, pastor. Okay. Eu acho que o pastor já fez também isso daí. Eu queria só que o senhor explicasse um pouco mais. Porque, tipo assim, ó, se Cristo ele morreu por todos igualmente, morreu por todos, sim, como o senhor está defendendo, né? E nem todos são salvos. Como que o senhor explica que o sacrifício não falhou? Porque é a pergunta que o irmão está fazendo. Eu queria que o senhor fundamentasse mais essa resposta, até para o ouvinte, para deixar claro para o ouvinte, porque as pessoas muitas pessoas ficam sem entender também. Aproveitando, deixa eu te perguntar assim. O senhor acredita que o sacrifício da cruz é o suficiente? É o suficiente? Sim, acredito. Capaz de salvar todos os homens? Capaz de salvar todos. E sendo ele capaz, e a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, e uma vez que Deus é todo soberano, e nenhum dos seus pensamentos pode ser frustrados, como explicar isso? Tá, ok, vamos lá. Primeiro eu vou pedir para vocês abrirem Romanos 5,15. Romanos 5,15, mais uma vez frisando, curte, comenta, se inscreva no canal, ative o sininho para as próximas lives que vamos estar fazendo, para os próximos vídeos que estamos postando. Isso aí. Romanos 5,15, tá? Vamos lá. Todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, aí eu pergunto para vocês aqui, muitos. O pecado esse aqui está se referindo de Adão, né? Porque se pela ofensa de um só, esse cabeça federal que era Adão, né? Morreram muitos. Aí alguém pode dizer, mas muitos não é todos. A pergunta que eu faço aqui agora, é só uma pergunta retórica, tá? O pecado de Adão afetou a muitos ou afetou a todos? Todos. Então, a palavra grega aqui é polos, muitos, só que ela é intercambiável, ela pode indicar todos ou ela pode indicar muitos. Então, o pecado de Adão afetou todos. Aí o texto continua, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, na mesma premissa, polos aparece, e ela aparece com intensificação, porque o superabundou significa, se o pecado de Adão, a nível de extensão, ele afetou a todos, muito mais o segundo Adão, que é Cristo, porque pela graça dele,
ele superabundou sobre muitos, e aí esse muito polos equivale ao termo pantos, que é todos. Portanto, significa que Cristo morreu por todos, morreu, porque Paulo não poderia fazer essa associação da sentença da primeira para a segunda na mesma, usando os mesmos conceitos polos, né? Ele deveria dizer todos, né, em Adão, e depois quando chegasse em Jesus, já que o sacrifício é apenas por alguns, ele deveria dizer muitos, mas não é isso. Ele usa o mesmo muitos para Adão e depois ele usa muitos para Cristo. Dessa forma, nós entendemos o seguinte: Cristo morreu por todos, igualmente. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo mundo aqui, é o mundo mesmo, porque lá em Epístola de São João 5,19 diz: o mundo jaz do maligno. Então o sistema não é parcial, o sistema é cósmico, é mundial. Então o mundo ali é também universal. E aqui o texto está dizendo, na mesma equivalência, até na verdade o Paulo diz que, se tratando do segundo Adão é maior, o texto diz que foi para todos. Logo, então, a conclusão aqui é essa: o mundo todo não é salvo porque Deus decretou salvar em Cristo Jesus apenas aqueles que creem em Jesus por meio da graça redentora. Se eu nego Jesus, é a responsabilidade minha. E aí, a consequência direta é essa: se Cristo elegeu algumas pessoas e a outras deixou, então quando chegar no julgamento final, esse julgamento, sinceramente, não será um julgamento justo. Por quê? Porque as pessoas que chegarem lá e dirão o Senhor: apartai-vos de mim, maldito. E eles dirão: Senhor, mas por quê? Por causa dos vossos pecados. Senhor, mas o Senhor não quis me eleger. Eu só não estou do outro lado porque o Senhor não quis. Então eu percebo que é muito sério, e ela leva a uma outra segunda consequência, que é a responsabilidade do cristão. No arminianismo nós conseguimos responder muito bem a ideia da responsabilidade do cristão. E ainda, se tratando de outro texto, em Romanos também, e Tiago diz que Deus não faz acepção de pessoa. Então eu tenho muita dificuldade em entender de que Deus escolhe uns para salvação e outro. Quando você tem a pauta você tem a pauta da questão de escolha, sim, você fatalmente vai cair naquela questão de que você escolhe esse ou esse. Se você escolhe esse, você nega esse, rejeita esse. Certo? Certo. Então, nós temos os escolhidos, eleitos, separados. Deus escolheu, escolha, faz isso. A questão é: toda a humanidade merecia morte, inferno. Isso não fere a justiça de Deus em ponto nenhum. Por que não? Porque Deus, por sua misericórdia, pelo contrário, mostra o amor de Deus para com a criação. Porque todos nós merecíamos o inferno. Mas Deus, por sua misericórdia, por amar a sua criação, Deus amou o mundo de tal forma, Ele escolhe salvar. E não escolhe todos. Escolhe salvar muitos. Não todos. Ok, eu vou responder um outro texto para se vocês me permitirem. Mas deixa eu só concluir. Deixa eu falar. Eu vou voltar mais um. Aí eu entendo. Então, qual que é o nosso merecimento? Nós tínhamos Todos nós merecemos o inferno. Esse era o nosso direito. Mas Deus, mostrando o seu amor, Deus amou o mundo de tal forma que escolheu salvar. Detalhe 2. A salvação vem por meio de obras ou por meio de fé? Por meio de fé. Isso é nosso ou é dom de Deus? É dom de Deus. A Então, minha então até para crer, nós não prestamos. Até para crer, Deus precisa começar a obra, iniciar a obra. E uma vez que Ele inicia a obra, sim, se é todos, por que não inicia em todos? Tá, ok. Bom, em primeiro lugar, o arminianismo clássico, não é o arminianismo confessional, que você vai ver um monte de gente falando: eu sou arminiano. É mais pelagiano ou semi-pelagiano do que arminiano. O Armínio, em uma das páginas, ele vai tratar sobre o assunto, no volume 1, sobre a fé. Tá? E ele vai dizer: a fé é um dom puro de Deus. Ele usa a metáfora de um morador de rua, um mendigo, que quando vem o agraciador trazer algum tipo de esmola, o mendigo, ele não tem o pão, ele não tem o dinheiro, ele não tem a esmola. Quem tem é o agraciador. No entanto, o mendigo, a única coisa que ele faz é estender a mão para receber.
E o Armínio, então, vai trabalhar a ideia de que quando a graça vem em nós, ela gera potência de fé e potência de arrependimento. Logo, então, para Armínio, ele defende que a fé é um dom puro de Deus. Então nesse sentido, Então, da fé, toda a ação começa em Deus. Toda a ação. O arminianismo clássico defende dessa maneira. E Deus é quem dá aos eleitos a ideia, ou seja, a dádiva de decidir seguir a Cristo ou não. É Cristo que dá para o indivíduo. O indivíduo. Então, se começa em Deus, não é merital. Não, hipótese alguma. Não é merital. Sim. Logo, se não é merital, como é que eu, homem, consigo decidir? Deus não quer a sua soberania. Imagina que você, no caso, já os trocadilhos que existem dentro do calvinismo e arminianismo, a questão de que você pega lá, por exemplo, Deus falar em cima, com um tablet na mão, olhando no tablet, seu nome não está aqui. Mas eu queria ser salvo, o senhor não me escolheu, né? Essas pedras. Mas também tem aquela questão que eu falei há pouco tempo, tá todo mundo caminhando para lá e Deus está gritando, vem para cá, e o povo, não quero, vou embora. Entendeu? Você entende a problemática? Então, se o senhor parar para pensar, no caso, por exemplo, aqui, se a salvação vem por meio da fé, e a vontade de Deus era para que todos os homens fossem salvos, e uma vez que o Deus Todo-Poderoso decreta e as coisas acontecem, ele pode fazer as coisas na sua concepção? Deus pode fazer qualquer coisa que ele quiser, desde que esteja dentro do campo lógico. Exemplo, lembrei aqui da metáfora da pedra pesada. No período medieval, desenvolveram um paradoxo, que era, se Deus é onipotente, ele pode fazer todas as coisas. Se ele pode fazer todas as coisas, então ele pode criar uma pedra tão pesada que ele não pudesse levantar. Se ele criar uma pedra tão pesada que ele não pode levantar, então ele não é todo poderoso. Tomás de Aquino então vai responder. Lógico, né? Tomás de Aquino vai responder. Deus é todo poderoso e todo sabe naquilo que é lógico. Ele não vai criar um absurdo. E dentro desse conceito, nós vamos entender que Deus não pode ser ilógico de falar vem, quando ele mesmo já decretou que não vem. Quando ele diz, olha, naquele dia os que fizeram más obras serão condenados. Mas qual lógica tem? Eu fui condenado, mas o Senhor, eu sei que eu mereci o inferno. Mas por que eles que também mereciam o inferno, o Senhor os salvou e eu não fui salvo? Então, nós chamamos isso de falácia, tá? Falácia, né? Então nós temos aí uma falácia ou temos uma tautologia. Tautologia é quando você tem primeira premissa coerente, segunda premissa lógica e a conclusão dentro extraída das duas lógicas que são rígidas, a conclusão necessária é partindo das duas lógicas. Então, se Deus ama todos, ele tem que, no mínimo, fazer de tudo para que todos venham ser salvos. E, no entanto, aqueles que não são salvos, só foram salvos porque não quiseram. E aí eu sempre digo, um rapaz entra dentro de um trem e ele vem oferecendo bombom. Você quer bombom? Quer bombom? O outro não quer, porque ele já pensa, tem que comprar. No final ele entrega para alguém pega o bombom e diz assim, opa, eu quero. No final o pregador levanta e diz assim, olha, senhores, eu entreguei o bombom, quando eu ofereci para cada um de vocês, eu não vendi, eu doei de graça, mas infelizmente vocês rejeitaram. E só o que vai ser beneficiado aqui é o que estendeu a mão e quis o bombom que gratuitamente eu quis dar. E é isso que vai acontecer. No julgamento final, as pessoas não vão ser punidas pelo que elas fez. Elas vão ser punidas pelos que elas deixaram de fazer, que é responder positivamente mais do que o bombom. A graça de Cristo Jesus. Mas aí dentro desse contexto que o senhor está falando, Sim. o fato um exemplo, dentro disso que o senhor falou sobre a graça, um exemplo, o senhor vai pregar para duas pessoas, aí uma rejeita, aí a outra aceita, por sabedoria, porque entendeu a mensagem, isso daí não deixa de ser 100% graça? Não passa a ser um mérito do homem também? Isso é uma pergunta. Na presciência de Deus vendo adiante, mesmo que o homem decida ou não decida servir a Deus, não está dentro do determinismo do eterno? Não passa a ser um Não entendi, como é que é tipo assim, se o senhor está pregando para duas pessoas, aí uma não entende a mensagem e sai fora, não quer saber. Aí a outra entende, não, eu aceito essa mensagem. Não passa a ser um pouco do mérito da pessoa também e deixa de ser 100% a graça ou não? Se não, Não. É assim,
a palavra de Deus vem, tem aquela palavra do semeador, que você vai ver. E na verdade, cada um daqueles espaços que a semente cai representa o coração. O problema está em como que aquele coração ele está naquele momento. Você percebe? A terra boa, existe alguma terra boa que nasce boa? Segundo Efésios capítulo 2, não tem terra boa, toda a terra é má. No entanto, como essa pessoa responde, a resposta final é o que vai ser caracterizado. Por exemplo, a que caiu entre os pedregais representa a semente era boa, mas o resultado dessa pessoa foi má. Então ela caiu entre os pedregais. O outro que caiu no espinho, a semente era boa, mas o resultado da pessoa foi: eu quero a riqueza. Mas aí caiu entre as aves, no chão, no caminho, as aves levaram os demônios, sufocaram, mas a pessoa deu ouvido aos demônios. E aí a boa terra, que não é na verdade a boa terra, é a má terra, significa a resposta positiva à semente que lhe foi dada. Então, sendo assim, a resposta positiva, nós somos que Deus já preparou para receber a sua palavra? Não. Dentro do calvinismo, nós defendemos isso como uma verdade. Por exemplo, se eu recebi a palavra, é porque já de antemão, Deus decretou para que eu recebesse a mensagem. Não vejo dessa maneira. Não vejo. Eu vejo, assim, 1 Pedro 1, 2 Pedro 1 e 1. Deixa eu confirmar se é 2 Pedro 1 e 1. Vamos ver aqui. Não, perdão. É 1 Pedro, tá? 1 Pedro 1 e 1. Vocês vão ver agora como é que se dá esse processo da eleição. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos. Tá? Então, que são os forasteiros da dispersão do ponto da Galácia, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitínia. Versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência da expressão. Aqui já nós temos a doutrina da Trindade aqui no versículo 2. Você percebe aqui... Só terminar aqui o raciocínio. Olha aí, nós temos aqui a palavra segundo, que é uma partícula grega chamada de katá, que quer dizer segundo. Aliás, eu já quero até corrigir, tem pessoas que falam assim: Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Não é segundo o coração em número, ele é segundo no sentido de propósito, desígnio. Davi é um homem de acordo com o meu coração, né? Nunca, porque Davi adulterou, matou um monte de gente, mas ele foi segundo o coração, não é? Né? Então aqui, essa preposição é uma proposição que indica exatamente que é de acordo com, tá? Então percebe que não é eleito segundo o meu decreto. Não é eleito segundo o meu decreto, percebe? É eleito segundo a presciência. O que é presciência? Deus prevê lá no futuro a ação, a resposta desse indivíduo, e com base no futuro que Deus prevê, Deus que é atemporal, isso é muito lindo. Deus vai lá no passado e ele agora ele vai no futuro e determina agora no passado, por causa da resposta que a pessoa deu no futuro. Né? Então, inclusive, em Eclesiastes 13:15 diz assim: o que é se foi, o que há de ser se foi, e Deus fará renovar o que se fez. Ou seja, o presente, o verbo é, aqui está no presente, o que é. O que há de ser, para Deus também, futuro também já foi. E Deus fará renovar o que se fez. Então é isso mesmo que acontece. Deus, na sua onisciência, na sua presciência, não sabia a eleição, também, a base da eleição. Deus não sabia também que o camarada que um dia aceitou a Cristo, e um dia se afastou, na sua presciência, ele chamou e ele se afastou. Deus regenerou, de acordo com o arminianismo, a pessoa primeiro decide por Jesus e ele regenera ele. Então, marcando o cara está não, tem 30 anos. Não, ele não decide. Primeiro, Deus regenera ele momentaneamente. Isso é uma visão calvinista. Não, então, pode ser, mas Armínio trabalha a regeneração momentânea, que é a resposta da graça. O senhor tem os 5 pontos do arminianismo aí? Eu sei os 5 pontos. A diferença é que o acróstico é facts.
A diferença que combina, que muda, que mostra a diferença entre a doutrina calvinista e a doutrina arminianista? Qual é a diferença? Já viu a diferença? São duas pontas diferentes. Sim. Deus primeiro chama, depois regenera. Deus, aí na versão do arminiano, Deus primeiro regenera, para depois... Aí o senhor está falando da ordem dos decretos, a famosa ordem salutis. Ordem salutis. Então, aí, Isso não é o 5 latim. pontos, é a ordem salutis. Ordem salutis. Então, lá na ordem salutis do calvinismo, primeiro Deus elege. Não é assim dentro do arminianismo, né? O arminianismo tem lá, Deus elege primeiro o calvinismo. Sim. E no arminianismo... É porque o arminianismo, nesse ponto, ele não trabalha com a questão da eleição como primazia. Ele vai trabalhar exatamente esse resultado do futuro. Arrependimento, fé, justificação, conversão e por aí vai. Entendeu? Então, vocês partem de uma ação do presente para determinar o futuro. O arminianismo faz o contrário. Ele prevê o futuro e determina no passado. Essa é a diferença do ordem salutis do arminianismo. Tá? Tem uma pergunta também aqui nos comentários. Comando. Colocou aqui para o calvinista. Como a eleição incondicional molda a sua visão sobre o amor de Deus? Eu acabei de dizer há pouco tempo, agora que o escritor estava vendo, eu expliquei a questão. Por exemplo, todos nós éramos dignos de morte, certo? Todos nós. Então, quando você vê Deus escolher uma massa toda indo para o abismo, para o inferno, e ele escolhe salvar, tirar da condenação, do abismo, que é a morte certa, ele tirar de lá, ele está demonstrando o seu amor. E é incondicional. Quando você diz incondicional, eu não precisei amá-lo primeiro. Eu nem o conhecia, eu nem sabia que era, nem o via, estava indo direto para o abismo. Mas ele, por me amar incondicionalmente, mesmo eu não querendo, não sabendo quem é ele escolheu salvar alguns. Então, isso prova mais ainda que Deus é amor e ele ama. Mas para o Senhor ele ama todos ou só os que ele salvou? Porque eles não salvam. Deus ama a criação. Sim. O cosmos, como o nosso pastor também diz. A questão do resto do homem em si. Contudo, Deus salvou alguns. E isso não é injustiça. É importante ressaltar que isso não é injustiça de Deus. Isso é bondade e misericórdia. Amar só os eleitos É bondade e misericórdia. Uma vez que todos... E deixar a outra criação ir para o inferno. Ou ele ama só os eleitos ou ele ama os outros também, na opinião do Senhor? Se Deus, ele ama a criação. Sim. Tudo que Deus fez, toda a criação de Deus. Deus ama a criação. Porém, Deus salva os eleitos, de acordo com o seu decreto. Que é o que nós defendemos. Uma vez... Deus ama então quem? Os retrógrados? Ou Deus ama Aliás, Deus ama só os eleitos ou ele ama universalmente todos? Só os eleitos. Deus ama a todos, porém, só em vez de morrer para salvar os eleitos. Ele ama todos. Naquele texto que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Na opinião do Senhor ali, está falando só dos eleitos, então. Não, a verdade é que Deus ama o cosmos, a criação, como foi dito aqui no começo. Certo? Mas O senhor está mais próximo do arminianismo, hein? Eu estou aqui para te batizar. Vou batizar ele aqui, o arminianismo. Só vou ressaltar aqui. Porque o calvinismo não trabalha com isso. Presta atenção, só vou ressaltar aqui. Eu sou de uma igreja de cunho arminiano. Eu fui pela Assembleia de Deus, pela Assembleia de Deus do Brasil, e eu aprendi com toda a doutrina que foi dada arminiana. Sim. Porém, ao longo dos anos, ao longo dos processos, a gente vai aprendendo a outra doutrina e aceitando-a como uma verdade estabelecida. Sim. Até porque faz mais sentido para mim do que o arminianismo. Aí, como eu disse para os senhores aqui, eu vou repetir, para os ouvintes também, nosso debate é apresentar as vieses. Então, na minha mente em si, eu vim apresentar, não debater de forma direta. Mais uma vez que eu estou aqui, eu venho sem um preparo para a gente estar debatendo aqui, mas entendendo que tanto uma verdade quanto a outra está dentro da base bíblica. E eu disse aqui no início, são longos caminhos, são séculos de caminhadas
com duas linhas paralelas. Imagina aqui uma linha de trem, elas se ligam uma na outra, responsabilidade do homem e soberania de Deus. O homem é responsável moralmente pelas suas decisões. O homem é responsável moralmente pelas suas decisões. Contudo, tudo que o homem decide ou não já está assistido por Deus, já está determinado por Deus. Independente da situação. Por exemplo, como eu disse anteriormente, tem aqui uma Bíblia aqui e tenho esse papel aqui. Como você vai escolher? Eu escolho a Bíblia ou o papel? Aí Deus fala para mim, escolhe lá o papel ou a Bíblia, escolhe um dos dois. Eu falo assim, eu vou escolher aqui. Aí tem como vocês olham para mim e falam assim, eu já sabia que você escolheu. Eu estou muito feliz, porque eu vi o senhor falando que Deus ama o mundo universalmente. Universalmente. Não foi isso que ele falou, senhor? Não, Deus ama o mundo. Deus ama o mundo. Esse mundo é o todo. Todo. Não é o eletivo. Então, A criação. eu acho humanos. que o Calvino está triste onde ele está sepultado. Não, Ele não, ficou não, triste, não, senhor. Porque O Calvino, quando ele vai trabalhar, crescimento. Calvino, né? John Piper, John Piper, Owen, toda essa galera toda concorda que quando o texto diz assim, Deus amou o mundo, não é um mundo universalmente, é um mundo em categoria. Então, Deus ama a categoria dos eleitos na China, Deus ama eleitos no Brasil, no Peru, na Venezuela, somos eleitos. Esse amor está delimitado aos eleitos. No entanto, eu vi e eu me emocionei, estou quase chorando. Não, Estou quase chorando, vendo o calvinista se rendendo ao arminianismo e entendendo que Deus, o senhor está concordando que Deus não amar o mundo é um problema sério, algo que eu não preciso mais debater, porque o calvinista vai dizer assim, não, Deus só ama os eleitos. Para acabar, como já estourou o horário. Tipo assim, eu entendi o que o pastor quis dizer. O senhor quis dizer que ele amou a criação, mas na verdade são os eleitos. São os eleitos, Então, tá bom. categoria. Vamos fazer o seguinte, então. O senhor deixar claro na consideração final, tá? Porque infelizmente, eu queria que nós continuássemos, mas infelizmente já passou do horário. Vamos marcar uma outra data. Não, eu já quero Aí eu quero ver como o senhor fez. Vamos fazer um videozinho. Eu vou pegar bastante de novo. Eu quero até sugerir um tema bom também, se vocês não quiserem esse mesmo, tem um tema bom também a respeito do Judas. Se o Judas ele foi destinado para fazer aquilo, ou beleza? Já está aqui o convite, já para o próximo programa. Eu comentei com você depois, né? Anteriormente, os Judas. Sim, né? Nenhum dos que o senhor deu a mim eu perdi, a não ser o filho da perdição. Fui destinado à perdição. Isso, o próximo Vamos marcar. Vamos marcar. Organizar certinho. Isso eu tiro de letra já. Porque vai cair no assunto, vai cair no bate-papo, vai Sim. desdobrar bastante esse assunto. Então, desde já eu quero agradecer a você que assistiu até o final. Muito obrigado. Mas, pelo amor de Deus, compartilhe isso daí. Compartilha. Não fala mal de mim. Comenta aí. Quero agradecer o pastor Adriano, por ter vindo aqui, Sim. disponibilizado o tempo, o pastor Joselito também. O pastor Adriano veio de muito longe, por isso esse é um dos motivos que a gente vai Eu estar. também vim de longe, pastor, aqui do lado. Então, eu sou aqui do lado, Itaquera. Então, já para a gente encerrar, eu queria que o pastor Adriano tem 3 minutos para deixar a consideração final. Depois já deixa, se eu tiver rede social, para o pessoal tá chamando para dar palestra, para pregar, para dar. É isso aí. Ok, quiser. Eu quero agradecer aos meus companheiros aqui pela recepção, né, a forma que vocês nos receberam aqui amigavelmente. Também ter a minha alegria aqui, a minha simpatia. Gostei muito do senhor. Eu também gostei. E gostei muito mais depois do mundo. Ser amado por Deus. E assim, dizer para todos aí que a gente tem o nosso Instituto Teológico Intereg, né? A gente leciona as aulas de teologia. Temos também o nosso curso de introdução ao hebraico, introdução ao grego e por aí vai. E dizer assim que é um prazer, o que eu acho legal, nós estamos eu aqui, o pastor Joselito, ambos Embora nós somos os viés ser diferentes, divergentes, isso não nos torna desafeto. Eu aprendi a Nosso mais objetivo aqui é anunciar o Evangelho da Salvação. Isso, então eu quero agradecer
e dizer para você que se você quiser nos visitar, também nós estamos lá em Itaquera, aqui do lado, Guararás, basicamente, na rua Pedro Madeira, 166, na igreja Deus é Minha Salvação. Que Deus em Cristo abençoe. E os dias de culto são de quarta-feira e domingo, tá? E sábados temos a partir das 3 horas, temos nossas aulas de teologia. E eu acho que um versículo que eu quero deixar para vocês todos é: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu unigênito Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus. Pastor Joselito, 3 minutos para a consideração final. E pode deixar também depois o endereço da igreja, tá? O telefone para contato, os cursos que o senhor dá. Bem, como eu disse anteriormente, para mim isso aqui é uma novidade, mas agradeço de verdade a confiança dos irmãos, ao pastor que se deslocou de longe para estar aqui. Sim. Como eu reforço aquilo que eu disse antes, não nos torna desafetos de maneira nenhuma, são pensamentos diferentes, viés diferentes. Claro, ele veio mais preparado do que eu, ele veio já. Travou isso daqui, ó, pessoal. Deus predestinou a gravar no seu celular. Eu não abri o celular, eu não vi. Foi predestinado. Eu até comentei foi predestinado, né? Até comentei com o Vitor que, Vitor, eu não tive tempo para nada, não consegui mesmo fazer um preparo nem para refutar as suas teses, nem para refutar as suas teses e responder as suas perguntas. Mas eu peço desculpa pelo meu despreparo hoje, mas não tem uma revanche. Mas acho que você vai vir babando, hein? Agora eu comprei mais perto que o pastor, meu aqui mais próximo, aqui em Jardim Canumé, Rua Écio da Silva, número 325. Estaremos lá de terça, quinta, sábado e domingo. Se sentir de Deus, se Deus preparar, vá lá. E ele morando mais perto, ele vai ter mais 1 hora a mais de estudo. 1 hora a mais de estudo, por quê? Até eu chegar de lá para cá, Isso é uma questão de. Não é justo. Eu cheguei do trabalho, eu estou cansado. O senhor está cansado também. Eu estou trabalhando. Tá vendo? Acho que o pastor está cansado, todo mundo está cansado aqui. Está cansado? Mas realmente eu vim bastante cansado. Eu trabalhei no sol o dia inteiro. Eu falei, então eu vou descansar. E quando chegar perto da hora, eu vou me organizar para ir embora. Mas, de fato, hoje o pastor saiu na frente. Mas não me preparou hoje. O senhor quer dizer que o senhor se converteu ao arminianismo hoje? Não, de hipótese nenhuma. Eu vim do arminianismo. Comente aí qual foi a ideia que mais convenceu. Se você já é arminiano, já continuou, se mudou, se não mudou, comenta aí, curte, compartilha e muito obrigado por assistir essa live, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. E lembra-se, o próximo bate-papo vai ser o Judas. Ele foi determinado a trair ou ele traiu porque ele quis? Como é que funciona aquela ideia lá do... como foi que o pastor falou? Que só se perdeu aquele filho da perdição porque estava nas escrituras. Ele foi destinado a trair o mesmo. Amém. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Shalom, Lahem. Aí lá na torre, Shalom. Meu companheiro, Deus abençoe. Desculpa qualquer coisa.